Atos, capítulo número 13. A primeira viagem missionária de Paulo. Barnabé e Saulo começam seu trabalho. Na igreja de Antioquia havia os seguintes profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio, de Cirene, Manaé, que havia sido criado junto com o governador Herodes, e Saulo. Certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Então eles jejuaram e oraram e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram na sua missão em Chipre. Barnabé e Saulo, tendo sido enviados pelo Espírito Santo, foram até a cidade de Seleucia e dali embarcaram para a ilha de Chipre. Quando chegaram à cidade de Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas, e eles tinham João, Marcos para ajudá-los no trabalho missionário. Eles atravessaram toda a ilha, chegando até a cidade de Pafos. Eles encontraram um judeu que era mágico e falso profeta, chamado Bar-Jesus. Ele era amigo de Sérgio Paulo, o governador da ilha, que era um homem muito inteligente. O governador mandou chamar Barnabé e Saulo, pois queria ouvir a palavra de Deus, mas o mágico, Elimas, este é o nome dele em grego, era contra os apóstolos. Ele não queria que o governador aceitasse a fé cristã. Então Saulo, também conhecido como Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo, inimigo de tudo o que é bom, homem mau e mentiroso, por que é que você não para de torcer o verdadeiro ensinamento do Senhor? Agora escute, o Senhor vai castigá-lo, você ficará cego e não verá a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante, Elimas sentiu uma nuvem escura cobrir o seu olho, e ele começou a se virar para todos os lados, procurando alguém que guiasse pela mão. Quando o governador viu isso, creu e ficou muito admirado com os ensinamentos a respeito do Senhor Jesus. Em Antioquia da Pisídia, Paulo e os seus companheiros navegaram da cidade de Pafos até Perge, uma cidade da província da Panfilha. Porém, João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Eles continuaram a viagem, indo a Perge até a cidade de Antioquia, no distrito de Persídia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei de Moisés e dos livros dos profetas, os chefes das sinagogas mandaram dizer a eles: Irmãos, se vocês têm alguma palavra para animar o povo, podem falar agora. Então Paulo se levantou, fez um sinal com a mão, pedindo silêncio, e começou a dizer: Homens de Israel, e todos vocês não-judeus que temem a Deus, escutem. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos antepassados, quando moravam na terra do Egito, e fez deles um grande povo. Ele os tirou de lá com grande poder, e no deserto aguentou aquela gente
Durante 40 anos, ele destruiu 7 povos na terra de Canaã. E o povo de Israel se tornou dono da terra deles. Tudo isso levou uns 40 e 50 anos. Depois disso, deu-lhes um juiz, até o tempo de Samuel. Quando o povo pediu um rei, eles lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, para ser rei deles durante 40 anos. Depois tirou Saul, Deus pôs Davi como rei e disse isto a respeito dele: encontrei Davi, filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero e que vai fazer tudo o que eu desejo. Um dos descendentes de Davi foi Jesus, a quem Deus pôs como Salvador de Israel, como havia prometido. Antes da vinda de Jesus, João Batista anunciou a sua mensagem a todo o povo de Israel, dizendo que eles deveriam se arrepender e ser batizados. Mas quando João estava terminando a sua missão, disse ao povo: quem é que vocês pensam que eu sou? Eu não sou aquele que vocês estão esperando, mas escutem, ele vem depois de mim, porém eu não mereço a honra de tirar as sandálias de seus pés. Paulo continuou: meus irmãos, descendente de Abraão, e também vocês, não-judeus, que temem a Deus, escutem. Essa mensagem de salvação foi mandada para todos nós, de fato, os moradores de Jerusalém. E os seus líderes não entenderam que Jesus é o Salvador. E também não compreenderam a palavra dos livros do profeta, que são lidos todos os sábados. Mesmo assim, os condenaram Jesus. Eles estavam cumprindo essas profecias. E, embora não encontrasse nenhuma razão para condená-lo à morte, pediram a Pilatos que mandasse matá-lo. Depois de fazerem tudo o que as Escrituras Sagradas falaram que a respeito dele, eles o tiraram da cruz e puseram no túmulo, mas Deus o ressuscitou. E durante muitos dias ele apareceu às pessoas que tinham acompanhado da Galiléia até Jerusalém. Agora essas pessoas são testemunhas que falam a respeito de Jesus ao povo de Israel. E nós estamos aqui para trazer o Evangelho a vocês. Deus fez agora para nós o que havia prometido aos nossos antepassados. Ele ressuscitou Jesus, como está escrito no Salmo número 2. Você é o meu filho. Hoje eu te tornei e o seu pai. Eu vou dar a vocês a bênção sagrada e certa que prometi a Davi. Em outra parte das Escrituras lemos também: tu não deixarás que o teu dedicado servo apodreça na sepultura. E Paulo disse ainda: na verdade, Davi, no seu tempo, cumpriu os planos de Deus, pois morreu, foi sepultado ao lado de seus antepassados e apareceu na sepultura. Mas isso não aconteceu com que Deus ressuscitou. Meus irmãos, todos vocês precisam saber com certeza que é por meio de Jesus que a mensagem de perdão de pecados é anunciada a vocês. Precisam saber também que quem crê é libertado de todos os pecados dos quais a lei de Moisés não pode livrar. Portanto, tenham cuidado para que não aconteça o que os profetas disseram. Prestem atenção. Vocês que zombam de Deus, fiquem espantados e morram,
pois o que vou fazer agora é uma coisa em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém explicasse. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da reunião, as pessoas pediram com insistência que eles voltassem no sábado seguinte, a fim de que falasse sobre os mesmos assuntos. Depois da reunião, muitos judeus e outras pessoas convertidas ao judaísmo acompanharam Paulo e Barnabé, que falaram com eles e animavam todos para que continuassem firmes na graça de Deus. No sábado seguinte, quase todos os moradores da cidade foram ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram aquela multidão, ficaram com muita inveja. Então começaram a dizer o contrário do que Paulo dizia e o insultaram. Porém, Paulo e Barnabé falaram com mais coragem ainda. Eles disseram: era necessário que a palavra de Deus fosse anunciada primeiro a vocês, que são judeus. Mas como vocês não querem aceitá-la e acham que não merece receber a vida eterna, então agora nós vamos anunciar a palavra aos não-judeus, pois esta é a origem que o Senhor Deus deu a nós, o seu povo. Eu colocarei você como luz para os outros povos, a fim de que você leve a salvação ao mundo inteiro. Quando os não-judeus ouviram isso, ficaram muito alegres e começaram a dizer que a palavra do Senhor era boa. E creram todos os que tinham sido escolhidos para ter a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região, mas os judeus atiçaram as mulheres não judias de alta sociedade convertidas ao judaísmo e também aos homens mais importantes da cidade, e começaram a perseguir Paulo e Barnabé e os expulsaram daquela região. Então, os apóstolos sacudiram a poeira das suas sandálias em sinal de protesto contra eles e foram para a cidade de Icônio. E os cristãos da Antioquia continuaram muito alegres e cheios do Espírito Santo.